Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui novamente com o mega especialista em proteção de dados, Marlon Martini. Marlon, de novo, obrigado por ter vindo. Super prazer receber você aqui. E hoje eu quero falar contigo sobre uma coisa que tem sido muito comentada no mundo corporativo, que é a tal da proteção de dados, LGPD. Essa é a sigla do momento. De forma rápida, eu queria que você conseguisse contar para as pessoas que estão nos assistindo o que é de verdade esse LGPD, que todo mundo tem falado e todo mundo tem se preocupado. Bem, resumindo aí a brincadeira, o LGPD é basicamente um usuário ter a capacidade de definir que ele quer que os seus dados sejam limpos, não tenha mais nenhum tipo de informação dentro de uma companhia. Legal. Então, você tem que garantir que todos os dados que você vai fazer a limpeza, né, todos os dados que o usuário pedir, que não quer que sejam mais armazenados, você tem que garantir que isso daí não esteja mais no seu ambiente. Legal. Caso contrário, uma multinha bem salgada aí, que a gente já viu um caso, aconteceu na Europa alguns meses atrás, aí, que se não me engano foi 50 milhões de euros, o negócio não foi uma multa razoavelmente cara. Não foi nada agradável. Legal. E me diz uma coisa, quais as dificuldades dessa legislação, né? Tem muita gente comentado o quanto está sendo difícil se adaptar a isso. Então, quais são as dificuldades hoje da adequação ao LGPD? Legal a pergunta, porque se você parar para pensar com relação a dados, dados de usuário ficam, obviamente, em alguns bancos de dados, mas existe muito desses dados que não são estruturados. E essa é a dor de cabeça. Você consegue localizar via query o que tiver dentro de um lugar estruturado, um banco de dados, um SharePoint da vida, alguma coisa que está indexando. Legal. Mas se os dados desse seu usuário estão armazenados, por exemplo, num file server, o usuário mandou, por exemplo, para você o PDF com scan de algum documento onde ele assinou e tem as informações dele lá, nome completo, endereço, Legal. CPF. Mas a vida dele está lá. Mas isso daí está escaneado em um arquivo, em um documento, onde você não consegue indexar isso daí. Então, como que você vai garantir que você apagou esses dados e mesmo que você tenha referência desse arquivo, como que você garante que alguém não copiou esse arquivo, salvou em um outro local e agora você não tem mais essa referência? Como é que você vai achar isso daí? Legal. Então esse que é a dor de cabeça Essa hoje que a gente dificuldade. tem. Exatamente, porque veio relativamente rápido isso daí, né? Foi uma conversa que foi em 3, 4 anos, pum, lançou-se a legislação na Europa, começou a disseminar isso daí em todos os locais. E agora veio forte. Agora está todo mundo tentando se E preparar. quando você fala desse tema do dado, do PDF, enfim, acho que é um bom exemplo, mas como você identifica isso, então? Esse é o lance agora. Como eu identifico? Eu estou numa empresa, como eu consigo identificar que esse dado está sendo manipulado de uma forma certa ou errada? Uma das coisas que você pode fazer hoje é utilizar soluções de e-discovery, né? Electronic Discovery. Legal. O nome é bonito. É um nome lindo, né? Agora a questão é a prática. Funcionar. Você pode ter essa funcionalidade, você pode ter isso no ambiente, mas você está usando isso daí corretamente? Muitas soluções de e-discovery, eles fazem o quê? Eles vão fazer, por exemplo, um processo de OCR, onde ele vai conseguir pegar um arquivo de imagem e converter isso daí em texto. Pode indexar texto. Existem algumas soluções, como por exemplo o próprio EDP, né, da Veritas, que fazem indexação de arquivo de áudio. Legal. Onde você procura o tema, o assunto em um arquivo de áudio. O que é uma solução sensacional. Então imagina você num call center, onde toda vez você pede para o usuário confirmar CPF, alguma coisa, você vai lá e consegue indexar e procurar dentro desse arquivo de áudio o conteúdo que você precisa eliminar depois do seu ambiente. Sensacional, muito bacana. E a minha dúvida é assim, só uma solução atende isso? Eu vi que você comentou sobre a Discovery e ferramentas, mas existe um número de soluções hoje que você recomenda para você conseguir ter esses dados de uma forma higienizada, digamos assim, ou os dados de uma forma segura? Se a gente for falar de software, apenas um software, com certeza não vai atender, não nesse momento. Legal. Quem sabe daqui a uns 2, 3 anos, quando isso daí ficar muito mais maduro e o pessoal pensar nesse ambiente, vai sim ter um desenvolvimento para um software único. Hoje, o que a gente vê é a necessidade de você utilizar vários softwares e, obviamente, quanto mais eles se conversarem, melhor. Claro. Então, você vai precisar de um software para fazer esse tipo de indexação, você vai precisar de um software para organizar os dados, um software que vai localizar esses dados, ou você pode fazer o quê? Existem hoje, como por exemplo, até citei, né, sobre o EDP, Da Veritas. ele existe na verdade uma suite onde ele pega todos esses softwares que façam isso
e você recebe eles. Integra todos eles aí dentro do seu ambiente, onde você tem um software que vai fazer a localização dos dados, vai identificar de acordo com o que você defina de regra. Você vai ter um software que vai movimentar os dados conforme você tem algum tipo de regra e até mesmo definir se vai ficar vivo esse dado dentro do seu ambiente ou não. E um software onde ele vai indexar de uma maneira onde você pode pesquisar isso daí, o conteúdo desse arquivo. Sensacional. Legal. Então, você comentou sobre Veritas nesse momento. Hoje, Veritas é uma excelente solução, uma solução robusta de mercado para você conseguir fazer isso que você comentou acontecer. Uma ferramenta Veritas, ela consegue te ajudar muito num tema de LGPD. Sim, sim. Hoje a Veritas tem investido muito nessa parte, principalmente. Alguns softwares delas, existe agora a ideia de integração. Legal. Então você não adquire o software, você adquire a solução. Então você vai adquirir a solução para atender a sua demanda de LGPD no seu ambiente. Então você tem aí 3, 4 softwares que vão fazer tudo isso daí e tem toda essa parte de integração. Sendo que alguns deles já têm até integração com soluções de DLP, que é para ver de vazamento de informação do seu ambiente. Seja, já então, vai tornando uma solução extremamente robusta. Isso, e esse software de DLP já não é um software Veritas, é um software, por exemplo, um software Symantec, onde ele vai lá e faz essa integração. E eles se conversam, um conversa com o outro. Um pega a regra do DLP e aplica no seu ambiente na hora de fazer localização de dados, e o outro, assim que ele localiza o dado, avisa o DLP para o DLP começar a fazer uma intervenção e regras de proteção de dados lá naquele lugar. Sensacional, acho que ficou claro, deu para entender perfeitamente o que é, como tratar e como deixar o ambiente compatível com a necessidade do LGPD. Então, de novo, Marlon, super obrigado por ter vindo, a gente se vê em muito breve. Até a próxima. Obrigado, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo.